Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Paulo Paraguaçu, sou professor da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo. Sou ministro de música também de uma igreja batista aqui em Vila Velha e trabalho com corais, trabalho com a musicalização infantil e dou aula de canto, de regência e tenho uma experiência de música desde adolescente. E para mim a música é vida. E o assunto de hoje, como eu disse que música é vida, né? A gente tem conversado muito às segundas-feiras sobre técnicas, sobre pedagogias, didáticas, e eu convidei uma querida amiga, profissionalíssima, competente, professora Juliana, que é responsável pelos serviços de musicoterapia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a Juliana por aceitar o meu convite, para estar aqui hoje nessa tarde. E nós vamos discorrer sobre o assunto saúde emocional em tempos de pandemia. E eu vou iniciar com algumas perguntas depois que ela se apresentar, que eu vou pedir para ela se apresentar para a gente, certo? E logo depois das minhas perguntas, nós teremos algumas com vocês. Eu só queria que vocês, ao realizarem a pergunta, vocês fizessem a pergunta e a gente evitasse um pouquinho de contar histórias, porque às vezes a gente faz uma pergunta, conta uma história e esse tempo, às vezes, não dá para o outro amigo, colega, fazer uma pergunta, tá bom? Então, que a gente fosse bem dinâmico na pergunta, uma pergunta por pessoa. E a gente segue nessa dinâmica. Ao vocês habilitarem o microfone de vocês, vocês vão fazer uma pergunta, se apresentar, fazer a sua pergunta, e a gente continua a conduzir a nossa conversa afinada de hoje. Boa tarde a todos, e eu queria passar a palavra restante para a professora Juliana Carvalho. Ah, Obrigada, boa tarde. Então, boa tarde para quem está entrando, boa tarde, Tarek, que eu vi você aqui. E é uma honra, Paulo, muito obrigada. Demorou um Para mim, pouquinho, mas a gente conseguiu. Bom, você pediu para me apresentar. Eu não vejo assim muita necessidade de apresentar titulações, embora isso no mundo da gente, no mundo da identidade profissional, se faça um pouco necessário, né? Mas uhum. nesses tempos agora, nestes tempos, nessas circunstâncias em que a gente está vivendo, é, isso se torna um pouquinho menos importante, né? Mas vamos lá. Trabalho na área da saúde, trabalho com a clínica há 20 anos, 21 anos, como musicoterapeuta. Também sou psicóloga clínica, facilito grupos de meditação, tanto contemplativas como meditações analíticas, dentro de um determinado olhar, de uma determinada forma de estudar também as meditações. Trabalho muito com mindfulness na minha clínica de psicologia. E a questão da saúde, da regulação emocional e de como a gente procura essas ações, esses fazeres e essa promoção de saúde é o que tem norteado assim boa parte da minha clínica, da minha orientação, tanto no hospital como em outros lugares. Então, vim dividir um pouquinho e conversar sobre isso com vocês. Mas a Juliana é uma pessoa que busca, que está sempre buscando. Eu sou uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de gente, gosta de natureza, gosta de animais e gosta de conhecer as histórias, né, as sonoridades das pessoas, as narrativas das pessoas. E é isso que move e orienta a minha ação no mundo. Uma ação ligada também à cultura de paz, com a intenção de trazer o máximo de benefícios e promoções de fazeres benéficos ao mundo, né? Acho que é isso. Também responsável, né, como eu disse no início, do serviço de musicoterapia do Hospital Sírio-Libanês, é um hospital muito importante no nosso país, e
É uma satisfação, um privilégio, uma honra para mim, para todos nós, ter você aqui conosco nessa tarde. Nosso Obrigada. papo hoje é sobre saúde emocional em tempos de pandemia. E quando a gente conversou sobre esse assunto, de convidá-la a estar conosco hoje, Juliana, me veio à mente, como eu comentei com você, quando a gente pensa sobre isso, vem à nossa mente algumas questões. E uma delas é: o que é ser saudável? Talvez alguém fale assim: ah, o que é ser saudável? Pois é, a gente costuma partir de um princípio, de um conceito ou de uma definição dado por um órgão maior, né, que dite regras de normalidade, que se a gente parar para pensar um pouquinho mais, a gente sempre vai se questionar, né, porque não existe uma definição de normalidade e não existe uma definição propriamente estanque, cristalizada. Mas, se a gente pensar por grandes órgãos que regulam e ditam e dão os ditames disso, né? A gente pensa que a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela vai falar que saúde passa por algumas coisas que precisam estar existindo, né? Que passa por bem-estar, que passa por necessidades, várias necessidades atendidas, né? E que saúde é algo que tangencia algumas esferas, porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, a noção também de espiritualidade, ela está embutida na questão da saúde. E aí a gente abre para muitas coisas, né? Então, o que é ser saudável? Né? A gente nasce mergulhado numa cultura que dita formas de ser, de fazer, jeitos de ser, de comer, de vestir, de se organizar com as pessoas em meios de, por exemplo, agora a gente pode comer manteiga, pode comer ovo, é melhor comer isso porque não é tanto calórico, não dá tanto colesterol, por exemplo, né, em relação à alimentação. Há 10 anos atrás, isso já tinha sido modificado, né? E isso vai se modificando, vai se transformando a partir da descoberta de novas possibilidades. Mas ainda assim, a gente está falando de um jeito de ser saudável que é algo relativo a uma ação voltada para um objeto externo, que é a alimentação, né? Quando eu penso que eu tenho questões que são ligadas à minha saúde pessoal, à minha saúde emocional, que também são a minha saúde física, né? Que tem a ver com as minhas relações, com o tipo de atividade que eu faço, com o tipo de olhar que eu tenho para mim e para as minhas coisas, sem ser egoísta, né? Mas como quando eu convidei a gente para prestar atenção na respiração. Então, o que é ser saudável? É algo que eu compro, um kit que eu compro, que é um kit social, que é um kit da aparência, então eu me visto bem, eu uso protetor solar, eu cuido do meu cabelo, eu não pinto mais cabelo, ou eu pinto o cabelo, eu uso produtos veganos, eu sou vegana. O que é ser saudável? Né? Isso passa por muitas escolhas, mas não é algo só que eu compro e passo a usufruir ou passo a fazer que garante, né, que eu sou saudável. Então eu só como grãos, eu só como uma alimentação crugívera, acho que é assim, né, dos crus, dos brotinhos. Eu só bebo água, não bebo nada de álcool, não fumo, pratico esporte 5 vezes na semana, durmo 9 horas por noite, e isso é ser saudável. Né? Mas nas minhas relações eu sou incapaz de manter um limite com as pessoas com as quais eu convivo, eu me relaciono toxicamente com as pessoas, né? E permito que as pessoas sejam tóxicas comigo, não estabeleço limites, né? Não reconheço necessidades pessoais de base, de limite, de descanso, de saber dizer não. E aí eu posso perguntar, o que é ser saudável?
São essas coisas que eu compro fora e faço sem olhar para a minha saúde emocional, né? Sem conseguir identificar emoções como raiva, como medo, como intransigências, inflexibilidades, né? E eu continuo me relacionando com as pessoas, colocando ou a minha vontade em cima de todo mundo, né? Ou eu sou aquele tipo permissivo também, que abre, que não sabe dizer não. E aí eu começo a somatizar, ter um monte de problemas, ter dor de estômago, né? Ter dor de cabeça sem parar, e vou fazendo outros sintomas também. Então, o que é ser saudável? O que é ser saudável? Eu devolvo a pergunta a cada um de nós para que a gente traga isso para a nossa realidade, né? E que a gente possa também se questionar, que a gente possa olhar para esses lugares que a gente não quer colocar muita luz, né? E ver o que é isso, o que nesse momento de pandemia, como é estar saudável num momento em que a nossa vida virou de cabeça para baixo, né? No momento em que a gente, eu não chamo de isolamento, porque no meu caso, para minha família, nós não estamos isolados, nós estamos distanciados fisicamente, mas a gente tem contato sim com outras pessoas. Eu saio, vou no supermercado, eu vou à farmácia, eu vou, sei lá, alguma coisa que precisa, eu vou correr no parque que abriu, então eu não estou isolada, eu estou distanciada, Verdade. né? Então, e outras pessoas estão isoladas. Eu tenho um casal de tios de mais de 70 anos que está totalmente isolado há 5 meses, né? Estão deprimidos, carentes, pensamento, emoção, cognição, tudo, né? Uhum. Porque assim, mas por quê? Porque as pessoas ficam assim, porque a gente precisa do contato, a gente precisa do afeto, né? Nós somos pessoas afetivas, né? A nossa natureza é uma natureza mais quente, mais emocional, a gente precisa dessas trocas, né? Quando você diz sobre isolamento também, muitas vezes as pessoas nessa pandemia dizem que estão isoladas, mas antes da pandemia, há pessoas que também vivem um tipo de isolamento. E esse isolamento pode ser uma falta de saúde também emocional. O isolamento da falta de convívio, de amizades, de afeto, como você disse há pouco. Isso se agrava, isso se agrava. Aliás, como a gente tem visto agravar, por isso que falar de saúde, sobre o que é ser saudável, né, é anterior à pandemia, mas a pandemia com o isolamento para muitas pessoas, ela faz, ela faz sobressair, ela faz vir à tona coisas que já estavam lá, que a gente chama de vulnerabilidades também, né? Então, algumas questões que já de base, como ansiedade, preocupações, né? Sempre com uma coisa, com outra, que são os estados ansiosos que passam do limite da curva da curva não, do limite da normalidade. Isso tudo vai florescer nesse momento, porque as pessoas não estão conseguindo manter as rotinas. Então, se antes eu podia escolher a hora que eu ia sair, escolher entre aspas a hora que eu ia sair, mas eu não teria qualquer impedimento, nem a preocupação de sair e me contaminar ou passar isso para outras pessoas, tudo bem. Mas agora eu tenho esse risco, então as coisas vão se sobrepondo de um jeito que não passa por uma lógica, que a gente não está percebendo a cadeia de pensamentos da gente, de emoções associadas a isso, mas elas acontecem e elas vão minando as pessoas. Então, aqueles estados de preocupação, de tristeza, de isolamento, eles podem ser potencializados nesse momento, e muitos são. Muitos são. Então, aumentou também a procura por psiquiatra, aumentou o consumo de medicação, aumentou o consumo de substâncias, tipo álcool e outras coisas, mas especialmente álcool. Isso teve uma elevação. Então, o que a gente está vendo? Que as pessoas precisam, né, cuidar.
E saúde é, sobretudo, saúde mental. Saúde mental não é uma coisa do tenho ou não tenho um transtorno, tenho ou não tenho uma, que a gente chamava antes de doença mental. Saúde mental é isso que a gente está fazendo, é promover saúde, é promover espaços de troca, de diálogo, de conversa, aonde a gente possa, na troca, se amparar e se respaldar de boas ações, de boas atitudes. Isso é promoção de saúde. Promoção de saúde vem antes, muito antes, do que trabalhar na profilaxia, do que trabalhar na prevenção, porque quando eu trabalho na prevenção é porque eu já tenho algumas coisas, né? Eu já tenho algumas coisas que eu não vou deixar agravar ou que eu não vou deixar acontecer de novo, mas trabalhar com promoção de saúde é muito anterior e aí sim é muito mais saudável. Né? Se eu partir, por exemplo, do princípio que o contato com a música ele faz com que, eu vou fazer uma generalização, mas o contato, o estudo com a música, ele pode me colocar numa consciência corporal maior, porque eu presto atenção na minha respiração, porque eu presto atenção se eu tenho que fazer uma nota longa, seja pela voz, ou seja pelo sopro do meu instrumento, ou seja pela qualidade do toque que eu vou fazer no piano, né, Paulo? Se eu vou fazer, que tipo de sonoridade eu vou procurar. Então, isso é de uma consciência muito refinada, de uma complexidade muito refinada para a gente, né? E isso pressupõe uma escuta, não uma audição, uma escuta que é uma escuta privilegiada. Então, só aqui eu tenho um super exercício de poder olhar para mim, na minha consciência, em como eu respiro, em como eu me posiciono, em como eu sento sobre os isquios aqui para a gente ter essa conversa, né? Em como eu respiro, em como eu emito os sons das minhas palavras e tal, né? Tudo isso são escolhas. Para eu escolher isso com essa presença, eu preciso ter uma escuta privilegiada. Sim. Grande parte das pessoas não tem isso. Né? Então, isso é uma ação de saúde. Isso é uma ação de saúde. Porque a partir disso, eu posso escutar as minhas necessidades e os meus sintomas. E eu posso olhar para isso com carinho, com cuidado, para escutar o meu corpo, porque o meu corpo físico é um corpo psíquico. Isso não é dividido. O meu corpo, o meu psiquismo, o meu corpo emocional, ele não está aqui numa parte do cérebro. Ele pode ter expressões disso. Se eu quiser estudar memória, quiser estudar sistema límbico e tal, papapá, tudo bem. Mas o meu corpo emocional, ele é todo o meu corpo. Ele não é o cérebro. O meu corpo psíquico é todo o meu corpo. Ele não está no cérebro. Juliana, nesse sentido que você disse agora, como que nós realizamos o processo de olharmos internamente e externamente? Como que nós fazemos esse processo? Nesse sentido que você acabou de dizer, dessa escuta e de nos conhecer, acho que dá para a gente até entrar nesse assunto de Do realizar esse autoconhecimento. processo. Isso, de olharmos internamente e externamente. Tá. Bom, a gente deveria, né? Deveria ter isso desde pequenininhos, né? Desde da nossa educação. Isso deveria fazer parte da nossa educação. Isso vem acontecendo lentamente, porque em termos de cognição e de intelectualidade a gente avançou bastante, mas em termos emocionais ainda a nossa educação ela é muito incipiente, né? Só que a gente já tem modelos, a gente já tem programas para isso. A psicoterapia, por exemplo, ou a terapia psicológica, vamos dizer assim, de uma maneira geral, e a musicoterapia, são formas, né? São processos que envolvem a figura de um terapeuta, de um psicoterapeuta, de um musicoterapeuta, que nos convidam a uma forma de nos conhecermos melhor. É uma das formas, mas não é a única, não são as únicas formas. Né? Se eu pensar, tem alguém com o microfone aberto aí.
Se eu pensar que eu... Thaís Souza, por favor, seu microfone. Pronto, Pronto. já. Obrigado. Pronto. Aí. Então, a psicoterapia, a musicoterapia podem ser formas, podem ser acessos da gente se conhecer. Mas a gente tem formas de se conhecer se observando, né? Por exemplo, aqui vocês já devem ter ouvido falar numa palavra meio difícil de dizer, que chama mindfulness. Vocês já ouviram falar nisso? Tá. A Então, mente consciência plena, plena. atenção plena, assim como uma livre tradução. A mindfulness é uma forma da gente se olhar que não pressupõe necessariamente um engajamento nem religioso, nem espiritual e nem terapêutico, mas ele aparece em tudo isso, porque ela vem das práticas orientais, das tradições orientais, do budismo, ela é incorporada à área da saúde por um psicoterapeuta, e no Brasil faz aproximadamente 10 anos que ela começou a bombar, assim, a ter um boom com isso, né? E ela também é ligada a muitas práticas de cultivo de práticas integrativas, de cuidado integrativo, e a gente pode fazer aqui e agora. Então, o que eu fiz com vocês no começo foi um convite para a gente começar a praticar mindfulness, ou seja, consciência plena. Por isso que eu fiz o desafio. Vamos tentar sentar até o final e olhar a respiração e dividir a atenção, né, que não é com hiperfoco só nisso, mas vocês vão estar me escutando, vão estar se vendo na tela. Então, é dividir essa atenção, lembrando de respirar e observar o corpo de vocês. Essa é uma prática de autoobservação, é uma prática de atenção, que não é uma atenção comum, já é um estado alterado de consciência para essa percepção do corpo, né? E ela é uma forma de autoconhecimento. Lembrando sempre que essas práticas que também são a base, né, de práticas de meditação, e a gente tem N meditações em N tradições, na tradição cristã, na tradição budista, na tradição, enfim, shintoísta, taoísta, perdão, na tradição chinesa, enfim, a gente tem muitas práticas de muitas tradições. Ela não significa, vejam bem, não significa esvaziar a mente e deixar de pensar, porque isso não existe. Tá? Ninguém deixa de pensar, o que a gente vai, porque a mente ela existe produzindo pensamentos, né? E a gente conhece por esse fluxo incessante dela de pensamentos, de produzir emoções, lembranças, enfim, de prestar atenção em tudo, porque nós somos umas anteninhas que, né, a gente está aqui, está olhando o outro, está olhando o que a outra está falando, está escutando o que tem lá fora passando, se está chovendo, se tem sol, se tem ventilador, a gente está mapeando tudo isso. Então a mente ela não para de pensar. O que a gente faz é criar um caminho de percepção que é para dentro e não para fora. Tudo que é para dentro faz com que eu me conheça melhor, mesmo no turbilhão, na confusão. E quanto mais eu for capaz de observar e de contemplar isso, mais eu sou capaz de me conhecer e reconhecer quais são os meus pontos de vulnerabilidade, de dificuldade e quais são as minhas qualidades também. Então, acho que esse é um convite assim básico, porque autoconhecimento ele não se esgota. Né? Não é como eu fazer um curso de final de semana de 16 horas que eu levo um diploma de autoconhecimento. Né? O autoconhecimento ele inicia no nosso nascimento e ele não se esgota. Então, para aqueles que acreditam na vida após essa morte aqui, continua. Para quem acha que acaba aqui, vai até o último dia, até a última exalação. Se a gente se conhecer melhor e nos entendermos melhor, seria um caminho para uma saúde mental? Com certeza. Com certeza. Aliás, grande parte do nosso cuidado
passa por uma responsabilidade que a gente precisa ter e assumir pela nossa saúde, pela nossa integridade, pelo nosso bem-estar, pelas nossas escolhas e pelas marcas que a gente deixa no mundo, né? A gente costuma sempre falar muito de fora para dentro, aquilo que nos afeta, aquilo que me marca, aquilo que me impede, aquilo que me falta, aquilo que os outros me fazem, aquilo que os outros me prejudicam. Mas eu não tenho esse olhar, de novo, nem por educação e pouco por escolha de vida, em que eu olho e vejo quais são as marcas que eu deixo, o que eu causo no outro, o que eu deixo no mundo, como é que eu me comporto, o que eu escolho comer, o que eu escolho vestir, como eu escolho me posicionar. Eu escolho deixar o lixo na minha árvore porque existe uma cultura que põe o lixo na árvore achando que a árvore é a lixeira, ou eu tiro e coloco o lixo, são exemplos cotidianos, do lado, porque a minha árvore não é lixeira, ela é um ente, ela é um ser, e ela está ali produzindo oxigênio, melhorando o meu ar, a minha vida, a minha paisagem, a minha alegria, né? Então são escolhas que eu faço. Né? Uhum. Saúde mental passa por escolhas. E, gente, não necessariamente saúde mental também significa somente ausência de algum adoecimento, de algum transtorno. Porque muitas pessoas que têm um transtorno podem ter uma boa qualidade de vida, se tratando, né? E podendo, claro, quando não são casos severos, quando eu tenho um entorno também, quando eu tenho uma rede de apoio que facilita, que cuida e que promove mudanças reais e significativas para essa pessoa e para o seu entorno, né? Mas uma coisa não exclui a outra. Eu posso ter um transtorno mental, né? Me cuidar e passar a orientar a minha vida de uma maneira muito mais saudável do que se eu não tivesse isso. Agora, cuidar e escolher coisas e ver como eu me comporto, como eu escolho o que eu quero fazer, como eu quero trabalhar, como eu invisto, como eu direciono meu tempo, como eu qualifico as minhas relações, isso tudo também é saúde. É saúde de corpo, é saúde da mente, é saúde emocional. Né? Se eu tenho no meu entorno, eu tenho próximo de mim pessoas que sempre que vêm para eu brinco com isso, né? Pessoas que sempre que chegam na minha casa, minha plantinha morre, minha plantinha murcha, desvitaliza. Se a plantinha sentiu primeiro, que dirá o que fica com a gente, né? Então não é banir a pessoa, né? Mas é poder olhar assim, será que, né? Será que isso tem sustento, né? O que eu tô dando muito e tô recebendo pouco, né? Eu posso cuidar também um pouquinho dessa pessoa de um jeito sugerindo, né? Ou mostrando algumas coisas, porque quando a gente se cuida, a gente pode também servir de inspiração para o outro, né? Então a gente não precisa banir as pessoas, claro que a gente pode escolher e deve escolher né, o que a gente quer também. Mas eu posso cuidar dos outros, né? E eu me cuidando, eu mudo e cuido ao que está ao redor também. Juliana, você disse no início que nós já nascemos numa cultura que ela já dita como a gente comer, vestir, né, falar e etc. E a gente pensa também da forma que eu nasci e já sou algo de um cérebro, de um pensamento que vem de antes, de pessoas de antes, do modo de pensar também. Isso vai se influenciando e isso vai, como você disse, poder da escolha. E quando a gente tem esse conhecimento e talvez, não sei se é a palavra correta que eu vou usar, uma forma libertária disso. Isso também se transforma em passos ou caminhos para uma saúde mental que eu procuro que ainda não encontrei. Uhum. De fato, nós somos seres transgeracionais, né? Nós carregamos conosco
não só a herança biológica que está no nosso DNA, mas nós carregamos um gene também que é espiritual. A gente carrega modos de reações que são emocionais, que são aprendidos desde muito cedo. Coisas que a gente vê, as que a gente não vê também, a gente não coloca muito na nossa bagagem, porque a gente é bem materialista, assim. Então, se a gente não vê, a gente acha que não está acontecendo. E aí a gente vai para o mundo cheio de crenças, né? Cheio de pensamentos, que são pensamentos muitas vezes que nos atrapalham, que atrapalham a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa prosperidade, né? A nossa abundância, porque a abundância e prosperidade não é a guaiaca, como diz na minha terra, a guaiaca cheia de ouro, cheia de cobre, né? Ou seja, a bolsa cheia de dinheiro e a conta bancária estufada. Se isso acontecer, é bem legal, né? Mas do que eu sou merecedora? Né? Eu sou merecedora de coisas boas, eu sou merecedora de respeito, eu sou merecedora do quê? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas virtudes? Porque a gente sim vem numa cultura que diz pra gente que a gente tem que ser humilde, não humilde. A gente é falso humilde, né? E a modéstia também muitas vezes ela é falsa, porque o significado disso pra gente é que a gente saber reconhecer qualidades e talentos da gente signifique ser arrogante, né? E para muitas pessoas é assim. Mas você saber se colocar com autorrespeito, com respeito por si e pelos outros, pelo seu entorno, pelas coisas que você faz, é você saber quem você é, o que você veio oferecer. Né? Acho que essa é uma pergunta muito atual e muito necessária. Eu, Juliana, por isso que eu falei dos títulos, né? É necessário falar isso, né? Como que eu me apresento? Como que eu quero ser reconhecida? Como que eu quero que as pessoas me vejam, né? Ou melhor, ou ainda antes disso, o que eu quero oferecer para as pessoas? O que eu quero mostrar para elas, né? Porque dificuldade, eu não gosto de defeito, eu gosto de dificuldade. Todo mundo tem, todos os mundos têm, né? Então isso faz parte da gente. A gente está aqui em franco desenvolvimento. Aliás, a nossa proposta como ser humano é crescer e desenvolver-se sempre, até o último momento. Isso faz parte do desenvolvimento. O desenvolvimento não quer dizer um pico de maturidade ou de maturação e depois a gente cai. Não, muito pelo contrário. Tem N abordagens que mostram pra gente que o nosso 40 até 40 e poucos anos, vai até 45, a gente cresce em termos de intelectuais e não sei o que, e depois a partir dessa idade começa a haver um declínio do corpo físico, da vitalidade da gente. Em compensação, a curva ascende em termos de maturidade, de espiritualidade, de outras coisas. Né? Mas se eu não estiver buscando isso na minha vida, eu posso pegar o melhor teórico, a melhor corrente, a melhor coisa para falar, porque isso não vai se encaixar na minha vida se eu não estiver buscando isso. Né? Então, sempre lembrar que para eu buscar isso, eu tenho que desafiar aquelas leis que eu falei lá, a transgeracionalidade, com as dificuldades, porque com as coisas boas a gente só vai aumentando e vai desenvolvendo, mas nas dificuldades, o que eu vou procurar buscar, o que eu vou procurar fazer diferente, o que eu vou procurar entender e colocar na minha bagagem para que eu possa desenvolver e me aperfeiçoar, porque numa visão sistêmica, quando eu faço esses processos, eu ajudo quem veio antes e quem virá. É uma alquimia, assim, é uma fórmula mágica, né? Que ajuda quem está lá atrás, quem está ao entorno e os meus descendentes também. Então, quando eu curo a mim, eu curo gerações. Isso é lindo. E o processo de cura, ele pressupõe muitas coisas. E a primeira coisa é parar para olhar para dentro. Uhum. Eu vou dizer um exemplo agora que estou vivendo aqui agora nessa live. Todos os regentes e músicos
que são muito acelerados, como eu, a gente está acostumado a 1000 volts por hora. Quando a gente desacelera um pouco, isso também é saúde mental, é saúde emocional. Porque quando a gente começa também a perceber como que o nosso organismo ele reage a determinadas ações que nós, como professores, palestrantes, instrumentistas, estamos, quando a gente desacelera um pouco, isso também recorre a um dos caminhos para uma saúde emocional. Porque a ansiedade, como você disse no início, né, o correr com algo, o imediatismo que nós já estamos acostumados, isso é uma herança que nós, principalmente brasileiros, talvez, né, a gente já tem até ouvido muito sobre isso, nós somos muito imediatistas. Eu tô vendo aqui, tô ouvindo o Paulo e tô vendo aqui a Silvia, que eu adorei, o manga com leite, né, Silvia? Ela colocou no início. O manga com leite, agora que eu fui ver. É, então, eu acho, Paulo, que eu também sou a 1000 por hora, eu sou uma calma agitada. Eu sou uma calma, eu sou uma tranquila agitada, eu também sou a 1000 por hora. E justamente eu iniciei os meus processos de meditação há mais ou menos 25 anos, justamente por isso, porque eu sempre fui muito acelerada, fazendo muitas e muitas e muitas e muitas coisas. E tem algumas coisas que me acalmam. Uma delas é o contato com a música, é estudar, é tocar um pouquinho, às vezes é ouvir uma coisa, isso me, porque eu construí esse caminho. Então, quando eu estou muito agitada, que eu tenho esse tempo, né, eu escutar uma coisa ou ficar em silêncio, que para mim é uma prática extremamente necessária. Às vezes eu não suporto ouvir nada, eu preciso de silêncio, né? Isso para mim é um luxo, assim, quando eu consigo, sabe, não fazer nada, não ter que escutar. Por quê? Porque é muita coisa que tem que escutar, né, que tem que ponderar. O trabalho da gente é o da escuta, é o da escuta clínica também, né, o da escuta musical. Então a gente está o tempo inteiro trabalhando e às vezes você não quer ouvir nada, você quer ficar, se pudesse entrar naquela câmera lá que você não, na câmara que você não ouve nada, só ouvir o som do seu corpo e olhe lá, seria ótimo, seria maravilhoso. Agora, a gente é agitado, sim. Músico não é um ser normal. Músico não é um ser Não é normal. mesmo. Músico não tem cérebros Olha, todo mundo padrão. rindo aí, ó, que não é. Gente, músico não tem cérebro padrão. Sinto muito. Isso não é uma má notícia, é uma notícia a mais, né? Músico tem cérebro privilegiado. Feito pesquisa com isso, comparando grupos de músicos e não músicos, porque é verdade, porque estruturalmente, anatomicamente vai haver uma modificação, né, pelo uso prolongado e desenvolvido do material sonoro e musical. Isso é uma realidade, né? Tá aí o Tarek também, que não me deixa mentir. Então, o músico não é um ser normal, né? Agora, junto com isso, vem uma questão que é aprendida pela complexidade, pela expertise musical, tanto de regente como de, né, de performer também, que a gente sim é um ser difícil de conviver, porque a gente escuta demais, né? Escuta, se chateia, se aborrece também e trabalha com coisas tão refinadas que pode ser que a gente mais no calor, assim, nas convivências muito próximas, que a gente acabe sendo aquela personalidade mais difícil de convivência, né? Eu já tive algumas reclamações, assim, para dividir com vocês. Acontece, pode acontecer. Mas a gente precisa usar essa capacidade que a gente tem do material externo para colocar internamente para a gente, porque a gente precisa aprender a ser mais gentil com a gente. Uhum. A gente se força e se exige como se a gente fosse um produto sempre a ser aperfeiçoado. E nós não somos isso, nós somos seres humanos. Nós não somos produtos perfeitos
made in não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, nós somos seres humanos, né? E a nossa humanidade, ela precisa, aliás, ela foi convidada a ser revista agora nesses últimos meses, né? É por isso que a gente está aqui fazendo essa conversa também, porque a gente teve que acelerar esse processo. A gente foi parado para fazer isso. E a gente tem que honrar isso, a gente tem que honrar a nossa humanidade, porque a mesma humanidade que constrói coisas maravilhosas é a mesma humanidade que destrói o planeta, que destrói a espécie, que pensa arrogantemente que é a inteligência máxima do planeta e que dominou a natureza. E nós estamos destruindo a nossa raça também. Espécie atrás de espécie, consumindo absurdamente e achando que o ter é ser. E são duas coisas completamente diferentes. Nós não somos isso. Nós somos seres tão sensíveis que nós fomos parados, gente, por um micro-organismo Invisível, quase praticamente. invisível e que faz a destruição que faz. Então, assim, puxa, existiram, sim, existiram, mas nunca houve dessa forma. Nunca dessa forma. Talvez uma das coisas também mais impactantes, daí a gente não existia como espécie, né? Pelo menos pela história oficial, foi quando caiu quando houve a destruição dos dinossauros, né? Mas aí não existia humanidade, né? Historicamente não existia humanidade. Quando os dinossauros foram extintos do planeta, né? O que a gente está em franco processo de limpeza. De limpeza, que não é limpeza, gente, veja bem, né? Porque senão vai ficar aqui, vão dizer que eu sou primeira ministra do Goebbels também, pelo amor de Deus. Quando eu falo limpeza, é limpeza das nossas mentes, é limpeza dos nossos pensamentos também, né? É limpeza da nossa humanidade, né? Porque a gente não é máquina. Juliana, minha última pergunta para eu passar aqui para os nossos convidados, vocês podem se inscrever no chat aí, tá bom, gente? Quais cuidados nós precisamos ter conosco e com os nossos familiares no que se diz respeito a pontos de vulnerabilidade? Pronto, tô rindo aqui da Silvia, gostei do humor dela, que a gente escuta até o que a gente, principalmente o que a gente não quer, né, Silvia? Vai uma técnica aqui que é bem importante da gente desenvolver. A gente precisa dessensibilizar também. O que a gente precisa, como a gente olha para as nossas vulnerabilidades, ou como detectar as Quais os vulnerabilidades, Paulo? cuidados que a gente precisa ter conosco e com os nossos familiares no ponto, nos pontos de vulnerabilidade, né? A Tá, gente tá. Vulnerabilidade não é algo que pertença a um grupo mais vulnerável ou outro, né? Isso também existe, mas vulnerabilidade a gente pode pensar de uma maneira geral que todos nós temos, né? Então, se a gente pensar em Gênese, por exemplo, em questões que nos tocam, a gente vai ver, por exemplo, tem famílias com histórico de câncer, né? Famílias com histórico de questões de vesícula, com questões de, sei lá, intestino, alguma doença, alguma coisa assim. Uhum. Sei lá, varizes, alguma coisa do gênero, né? E aí, junto com isso, né, a gente tem uma vulnerabilidade também, ou cardiopatas, né? Famílias com cardiopatias é importantes também. Então, quando a gente olha para a vulnerabilidade mental, da saúde mental, falando nisso, nesse cuidado, a gente olha, por exemplo, para organizações que vão criando isso. Às vezes não é a genética físico, DNA diretamente, mas são os modos aprendidos nas convivências e nos desenvolvimentos que vulnerabilizam mais para transtornos de ansiedade, transtornos de humor, que pode ser depressão, a bipolaridade, por exemplo, os tipos de bipolaridade,
né? E outras coisas, toque também, né? Dentro dos transtornos de ansiedade, que são os transtornos obsessivos compulsivos. Então, a gente tem uma série de coisas que podem nos acontecer. Nesse momento, olhar para a gente, olhar para a família, significa assim, estamos passando férias que não acabam, muito tempo, muitas horas de convivência. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa, tem que dar conta de escola dos 2, então a gente passou já por uns perrengues aqui, como se fala. Mas vamos lá, tá tudo fora do normal. E hoje a gente observa comportamentos, tristeza, uma coisa mais lábil, irritação, choro com mais frequência, não querer fazer as coisas, né? Um comportamento mais opositor, assim, né? Para criança e para adolescente. Então, são coisas que a gente vai observando e que tem que ter um lugar para a gente, um lugar diferente, não um lugar habitual. A gente tem que olhar para essas coisas com muito mais tolerância, muito mais paciência, porque são manifestações de que, poxa, não estamos podendo sair, não estou podendo ver os amigos, não estou podendo abraçar. Essa semana eu recebi um e-mail de um amigo muito querido, né, que é dos grupos de meditação aos quais eu pertenço também. Ele me disse assim: Ju, por favor, me indica uma psicoterapeuta, um psicoterapeuta, porque tá muito difícil para mim. Mesmo com todas as práticas, todos os estudos, está muito difícil. Eu preciso abraçar as pessoas e eu preciso ser abraçado. E isso me tocou tanto, assim, tanto, porque é uma coisa que a gente está vivendo. Né? Somos netos longe dos avós, os avós que não podem estar com os netos, né? Somos nós que não podemos abraçar os nossos amigos ou os nossos alunos, que não podemos ter contato físico, nós que somos tão, né, tão toque, tão assim. Então, isso tudo tem um desdobramento e tem um impacto, sim, no nosso sistema imunológico, porque tristeza é um termômetro também para fazer oscilar a imunologia da gente. Né? Então, esses bons afetos, eles são importantes. E nesse momento de convivências extremadas, intensas, assim, em casa, que a gente não sabe muitas vezes como fazer, o que a gente vai vendo são essas coisas, né? Infelizmente, também tem, por um lado, um índice de violência e de agressividade que aumentou em relação a idosos, em relação a crianças, né? Brigas físicas de casais também. Por quê, gente? Porque a nossa vida está toda orientada para fazer, para estar lá fora desempenhando os papéis sociais que foram interrompidos. E aí, quando eu estou realmente em casa, né, diante daquilo que eu sou, eu vou ser obrigada a olhar para todas essas dificuldades. Então, como é que eu olho para a vulnerabilidade? Fazendo o exercício, por exemplo, que a gente fez no início. O que eu preciso olhar? Eu sei respirar ou eu só sei fazer as coisas e cumprir fazer as coisas? Eu sou a quem compra, a quem define, a quem manda, a quem faz, a quem realiza, a quem dá aula, né? A quem projeta todas as coisas, a quem faz os projetos. Eu sou essa pessoa? Também, mas antes disso eu sou um ser humano. E um ser humano desprovido dessas identidades continua sendo um ser humano. Né? Então é para isso que a gente tem que olhar. O que esse momento ele pede e ele expõe de mim e dos meus familiares? O que ele está expondo? É difícil porque cada um dentro da sua realidade vai precisar medir isso, vai precisar equilibrar isso na sua balança. Né? Eu preciso dormir mais. Eu conheço pessoas que me disseram assim: olha, o fato de eu não ficar 2h30 no trânsito para ir trabalhar todos os dias me deixou dormir 1 hora a mais em casa. Eu trabalho remoto e a desregulação que eu tinha da minha tireoide, mesmo com remédio, ela está regulada agora, porque eu durmo 1 hora, 1h30 a mais. Isso fez toda a diferença na minha saúde. A minha ansiedade diminuiu, a minha produção aumentou, eu estou muito mais tranquilo e eu diminuí peso sem fazer atividade física. Eu estou mais tranquila, eu estou mais equilibrado, estou conseguindo até naquelas 2 horas de volta do trajeto de trabalho para casa, eu sento e toco violão, estudo violão.
amplio o meu repertório. Olha que coisa maravilhosa isso, né? E aí eu acho que a gente precisa olhar quais são as nossas necessidades mesmo, o que que eu preciso ajustar, né? Eu sei me escutar, eu sei escutar minhas demandas, minhas necessidades, ou eu acho que eu tenho que estar sempre dizendo que, ah, não, tá tudo bem, eu não tenho nada, eu faço, ensino para os outros, mas não preciso olhar para mim. E aí eu me deixo sempre de lado. De novo, isso não é ser egoísta, não é ser arrogante, não é ser. Isso é olhar a sua necessidade. Eu, como terapeuta, né, eu preciso olhar para isso. Eu preciso, eu também vou me cuidar, eu também vou fazer as minhas práticas, as minhas terapias, eu também sou convidado o tempo inteiro a olhar para onde eu preciso melhorar, qual é o meu tempo, qual é o meu limite, né? Ah, mas agora a gente está em casa, tem todo o tempo do mundo. Talvez algumas pessoas tenham e também não saibam o que fazer com isso, isso acaba se tornando um problema, né? Mas quando a gente está em casa também trabalhando direto, a gente precisa também ter um padrão de organização. E dentro dessa organização, manter as rotinas, ah, manter as rotinas e as boas rotinas com horário, né? Não é uma coisa justa, né, gente, obsessiva, mas horário de acordar, não ficar de pijamão o dia inteiro, comer bem, no mínimo 3 refeições mais saudáveis, beber líquido, tentar, né, fazer coisas boas. Ótimo, ótimo. Então, manter as rotinas, especialmente para quem tem criança, é uma forma da gente se manter também com esses dados da realidade de forma adaptada. Então, isso também é um cuidado, né? Nós vamos passar agora, tem 3 pessoas que vão falar, que se inscreveram no chat. Eu vou passar a palavra agora para Marisa Piragibe, querida amiga, também regente, é pianista. Se apresenta para o pessoal, Marisa, porque eu te conheço, é minha amiga, mas o pessoal não te conhece. E faz sua pergunta. Pode desativa o seu microfone. Pronto. Então, eu sou amiga do Paulo, Oi, Marisa. tudo bom? Tudo bem? Eu sou médica, atualmente atuo como médica de família, Legal. faço música desde os 5 de idade, eu fui alfabetizada com Dó, Ré, Mi pela minha Que mãe. lindo. Antes de aprender a ler, eu sabia ler notação musical. Isso, para mim, desenvolveu uma sensibilidade, né, que os Maior. artistas têm maior. E a minha pergunta é o seguinte: eu estou percebendo agora que algumas músicas, né, elas ajudam para dormir, ajudam a acalmar, ajudam a diminuir o ritmo. E aí, às vezes, eu coloco para dormir uma música mais tranquila, que eu sei que vai me dar sono, mas eu acordo com a linha melódica na cabeça. E eu sei que muitas pessoas veem filmes e colocam algumas músicas para ajudar a dormir. Você como terapeuta, você indica isso, ou isso pode ser prejudicial, é uma muleta, ou isso ajuda? Que pergunta difícil. Ah, olha, esse é o tipo de pergunta que a gente tem que ter um pouco de cuidado com a resposta, porque musicoterapeuticamente falando, né, eu te diria que assim, existem músicas que para você sejam essas músicas que te fazem relaxar e dormir, e, enfim, e se entregar para o sono e para o descanso. A gente, em termos de pesquisa, a gente precisa avançar um pouco mais nisso. Vou ser bem sucinta. Em termos de produção musical, o que a gente está vendo é uma proliferação via YouTube, tá? Eu conheço algumas, de músicas que têm, por exemplo, efeitos de música ambiental, ou seja, efeito de sons de água, de chuva, às vezes do fogo,
de vento, algumas coisas que as pessoas vão gravando e colocando outros instrumentos e tal, elas têm uma característica de serem músicas em andamentos mais lentos, né, mais largos, aonde a gente pode, eu sempre faço essa analogia de uma respiração mais ampla e que te favorece um relaxamento do corpo físico. Porque se você ouve uma coisa lenta, do ponto de vista musicoterapêutico, isso para você, sonoramente, na sua identidade sonora, isso pode não ser legal para você. Porque eu conheço gente que consegue relaxar e descansar ouvindo a Sagração da Primavera, do meu querido aqui, ó. Não sei se vocês viram, esse aqui é o Stravinsky, aqui atrás, que eu adoro. Então tem gente que relaxa ouvindo a Sagração da Primavera. Não sou eu. Essa não sou eu. Adoro Stravinsky, mas não sou eu. Eu não consigo relaxar ouvindo a Sagração. Mas isso diz respeito a como você se comporta e como você foi organizando isso também para você. Mas, grosso modo, se a gente fosse fazer uma grande pesquisa, né, com um número muito grande de pessoas, colocando, vamos ver quem dorme mais rápido usando determinados tipos de repertório, muito provavelmente, a gente teria um maior número de pessoas relaxando mais com movimentos lentos. Movimentos musicais lentos, né? Andamentos lentos. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar. Se isso é ruim, não acho que seja ruim. Acho que a gente precisa de pesquisa, né? Para dizer para o outro, porque não tem uma farmacopeia musical, não tem um bulário musical que a gente diga, olha, Marisa, então você vai fazer o seguinte, você vai ouvir algum largo, algum instrumento, algum concerto, né, barroco, você vai ouvir o andamento mais lento, você vai ouvir assim, assim, assado, e aí você vai dormir, ou você vai ter menos dor de cabeça, ou alguma coisa. Isso, em termos de repertório, não existe dessa forma, tá? Agora, isso faz parte da sua história e de como você se conecta musicalmente a coisas que nem você consegue identificar propriamente. Ah, esse elemento, é isso aqui, é nesse compasso aqui que acontece tal coisa, que daí eu me entrego toda no final e adormeço. A gente não sabe isso, né? Porque a gente também vai fazer uso daquilo que é o nosso material de trabalho. A melodia fica, porque quando a gente dorme, a gente não fica inconsciente, a gente fica com a consciência baixada e rebaixada e outras ondas entram em contato. E aí uma memória também, ela fica trabalhando muito arcaicamente, e algumas melodias a gente vai absorver e vai conseguir lembrar no dia seguinte. Tem músico que sonha com trecho musical para escrever, né? Pois é. Tem isso também. Então, essa é uma pergunta assim, não tem uma resposta XPTO, né? Mas tem esse convite para a gente pensar, porque não são coisas encerradas, né? Não são coisas cristalizadas. Não sei se eu me fiz entender. Talvez seja uma experiência pessoal, uma experiência de pessoa a pessoa, uma Sim, pesquisa, né? em musicoterapia a gente fala de identidade sonora individual, pessoal, que é isso que eu estou falando, que para a Uhum. Marisa, na organização dela, na memória dela, diz respeito a isso, de ouvir determinadas músicas que favorecem o relaxamento dela, né? Uhum. Agora, se Então, a gente... em parte, eu poderia indicar isso para os meus pacientes, tipo, procure uma música que você entenda, que te relaxe. Ou você acha que isso é uma muleta? Não, eu não vejo como muleta. Eu acho que essa é uma forma muito respeitosa, Marisa, de convidar os seus pacientes a uma escuta e um olhar para si, para suas necessidades. Que pode ser musical, que pode ser para uma prática corporal, que pode ser para uma caminhada, pode ser para uma dança.
pode ser para a escolha de um repertório musical, né? Eu acho que sempre tem uma coisa vinculada assim, o que te deixa feliz, o que te traz uma sensação de bem-estar, o que te traz tranquilidade, né? Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser né, olhar para uma fotografia. Eu acho que nunca é muleta, né? Eu acho que a gente sempre tem que olhar assim para essas questões da gente que tangem saúde num sentido geral e mais amplo, de que nós temos dispositivos, nós temos recursos e a gente precisa buscar recurso, né? A muleta, ela é algo assim que já, para mim, Juliana, eu entendo muleta como algo que você vai desenvolver e que lá pelas tantas você é convidado a largar, né? E você não consegue mais largar. Aí você ficou prejudicado porque você não sabe mais fazer sem aquele apoio. Mas quando a gente não sabe isso, que a gente ignora, né? Não é muleta, é uma forma de você desenvolver bons recursos de cuidado para os seus pacientes. Silvia, obrigado, marido. O músico é anormal até dormindo. Bibi está comentando aqui, o músico é anormal até dormindo. Muito bom. Boa tarde, professora. Um prazer ouvi-la. Eu até fiz um comentário que eu não consigo, eu sou meio inquieta. Então, eu coloquei ali, meu irmão só relaxa com heavy metal. Aí, ó. Então, ele foge, é sério, uma coisa terrível, a gente é que sofre. Ele relaxa e a gente agita. Vou à direta pergunta. E viva as diferenças, né? E viva a diversidade. Vou direto às perguntas, né, como foi orientado. Lulu Santos tem uma música chamada Tempos Modernos, e que tem um trechinho, quando você estava falando da rotina, o trechinho da letra da música diz: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Professora, hoje, para mim, o tempo está escorrendo. E parece que, pós a pandemia, eu não consigo organizar, eu estou tendo muita dificuldade de organizar minha rotina, com as minhas aulas online, com as coisas que eu preciso fazer. Eu gostaria que a senhora falasse, que você falasse, senhora, você falasse um pouquinho sobre isso. Você falasse um pouquinho sobre isso, como na saúde emocional a gente pode desenvolver essa adequação do nosso relógio para com esse relógio que está aí, porque eu converso com várias pessoas e todas essas pessoas falam a mesma coisa para mim. Não, Silvia, o tempo está correndo. Eu não dei conta de fazer isso, eu não dei conta daquilo. E hoje a gente tem mais tempo em casa, no sentido do ambiente. E parece que corre. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você está quase indo, perguntando onde é que está o corona, que você está indo atrás, né? E ele corre, a gente vai, e ele foge. Aqui na praia parece que a vacina já chegou, tá? Porque está cheio de gente sem máscara. Gente, eu vou me abster dos comentários, porque eu fico bem irada. Eu também. Também. Você é uma delicadeza, a gente está vendo, né? Que se depender de mim, eu saio em cima de um. Não, mas eu sou educada também quando então, eu quero. Eu também sou delicada e também sou o cão chupando manga de camisolão. Então, a gente, né, Tarek? Ele vai entrar aqui e vai dar risada lá. Peibum, né, Tarek? Silvia, eu acho que é o seguinte. Olha lá ele dando risada. Tarek é um colega da Juliana, ele é musicoterapeuta também, gente. Ele era de Recife, agora está morando em São Paulo. Um grande amigo nosso também, musicoterapeuta. Grande musicoterapeuta, Tarek. Eu vejo, Silvia, que a gente tem que, assim, para muitas pessoas aumentou o trabalho em casa, né? E aí é difícil, né? Só que eu acho que sempre ajuda a gente a pensar o que é prioridade, o que é essencial, o que é prioridade, né?
E nessa organização tem tudo, porque às vezes a gente senta, fica 10 horas na frente de um computador e dessas 10 horas você realmente aproveitou 4, né? Então, ó, eu tô vendo gente falando assim, né? É triste, é todo mundo sofrendo comigo, que maravilha. É isso Então, aí. pois é, aí, meu povo, eu acho que a gente tem que pensar assim, vou entrar para trabalhar, quanto que eu disponho de tempo para a gente tem que lidar com prazo, gente, que nem Luiz Fernando Veríssimo diz, minha musa é o prazo de entrega, né? Então, assim, se é assim que muitos de nós funcionamos, né? Que muitos de nós funcionam, então o que eu vou priorizar? Eu vou priorizar o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, né? Então, assim, faz a agenda do dia, que nem a agenda terapêutica, sabe? A gente faz muito isso em TCC. Qual é a agenda da sessão? O que nós vamos trabalhar hoje? Eu sei o que eu tenho que trabalhar, mas vai entrar aqueles assuntos que eu quero trazer para terapia, por exemplo. Então, o que eu vou colocar na agenda? Sabe? É ticar mesmo, é fazer listinha, gente. Não é ruim, é quadradinha, não sei o que é, mas é a nossa saúde. Não interessa o que você tá fazendo, desde que você se ajude e tenha mais tempo ocioso. Tempo ocioso, gente, coisa que a gente não se permite hoje. Então, assim, o que você vai fazer? Você tem 2 horas para trabalhar e fazer um planejamento? Ok. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa que eu trabalho isso o tempo todo comigo, porque eu tenho uma tendência a procrastinar para algumas coisas que eu identifico, né? Então eu tenho que trabalhar muito, né? E eu acho legal a gente falar, porque a gente não é perfeito, né? E eu também não tenho nenhuma necessidade de dizer que eu sou, olha, eu trabalho assim, assim, assado, é tudo quadrado, tudo lindo, tudo, ai, é tudo assim, varinha de condão, tudo cor-de-rosa. Não, não é nada disso. Só que eu tenho um jeito de funcionar que é assim, antes de eu passar para o papel e colocar as coisas estão aqui. Elas já estão aqui. Sabe o músico quando entra no palco, a primeira música que ele vai tocar, quando ele entra no palco, o bom músico, né, um músico concentrado, ele entra no palco com a música já acontecendo. Ele está com andamento já, mental, no corpo dele, ele já está com a música acontecendo. Estou falando mentira? A música já está acontecendo. E a gente, quando a gente está envolvido com um trabalho, com um planejamento, alguma coisa, isso já está acontecendo no nosso nível mental. Se isso não estiver acontecendo, é porque a gente não está organizado ainda internamente para isso. Não é só na função da execução. Eu vou executar depois que aquilo já estiver organizado. Então, eu tenho que preparar a aula. Qual é a aula que eu tenho que preparar? Qual é o material que eu preciso? O que eu quero ver conteúdo? Porque aí, se eu tenho 2 horas... Se eu tiver com isso organizado, em 1 hora eu já matei a história. E aí eu posso ou adiantar mais uma coisa, ou então dar um intervalo, planejar o meu dia de modo que eu possa ter, de hora em hora eu possa levantar, ou eu posso fazer uma atividade de subir e descer para fazer a circulação melhorar, espichar, trabalhar a cervical, me alongar, porque isso é importante, tomar um sol, beber bastante água, né, fazer xixi, fazer cocô, que é importante, porque se eu não fizer cocô, meu cérebro também congestiona, né? Tem uma ligação direta daqui com o intestino, de função, de regulação do cérebro com o intestino, isso precisa funcionar, né, Marisa? Não estou falando assim um cúmulo do cúmulo, mas precisa tudo isso estar acontecendo, né? A gente precisa estar bem hidratado, porque pensar e ficar muitas horas, a luz acelera a gente, depois a gente não dorme, a gente vai dormir não sei quanto tempo depois, porque a gente fica exposto às luzes de computador e celular, isso super estimula a gente, né? Deve ter um impacto, eu não li ainda nenhum estudo, mas deve ter um impacto na nossa pineal também, na produção de outras coisas no nosso corpo, deve ter um impacto na hipófise, sei lá, alguma coisa do gênero, porque a gente fica o tempo inteiro se estimulando, a gente tem que segurar isso, a gente precisa fazer intervalos, precisa comer legal, no mínimo 3 refeições e organizar o que é prioridade do dia, da semana,
e do mês. Se você consegue fazer isso, você vai ter mais tempo para você dormir, para assistir uma coisa legal, para tocar, para namorar, para sair, para tomar sol. Outra coisa fundamental, precisa tomar sol, gente. Precisa comer fruta, precisa ter vitamina C e a D, que não é vitamina, né? Mas precisa ter isso. A gente precisa, porque a gente está muito tempo, quem não era acostumado está ficando muito mais, a gente precisa ter isso, né? E a gente precisa também abastecer os afetos, para quem mora sozinha, manter uma regularidade, falando com pessoas queridas, trocando, seja ligando, seja no computador, porque a gente precisa desse afeto. O afeto regula também, tem um impacto no sistema imunológico, né? Tem um impacto no timo, então isso também oscila, faz oscilar o sistema imunológico. A gente precisa saber se abastecer também de afetos e não só de desempenho de atividade. Uhum. Priorizar e organizar, Silvia. E acreditar que a gente dá conta, tá? De fazer isso, para não esquecer que isso é fundamental. Se a gente duvidar que a gente é capaz de fazer isso, a gente vai ficar assim em círculos, ó. Enrolando, enrolando, enrolando. Muito obrigada, professora. Satisfeita. Fabiano, Cadê você. Fabiano? Sempre quando eu chamo, ele não está aí. Fabiano Enquanto eu foi fazer passo. xixi. Oi, Paulo. Enquanto- Ei, Eu não tenho nada a perguntar, não. Eu estou adorando tudo, principalmente a pergunta é a da colocação, Silvia, eu coloquei assim, só o é, comentário. né? Principalmente a pergunta da Silvia aqui, que assim super me representou, né? E essa coisa que ela falou, né, de assim, ser calmo por fora, né, mas por dentro ser um tsunami. Eu me vi muito representado nisso, né? Porque é bem o meu jeito de ser, essa coisa da procrastinação. Eu falei, gente, quem está dando a palestra sou eu. Né? E essa coisa da listinha, hoje mesmo tá um dia enrolado. Minha esposa veio aqui no início da reunião, eu já tô com a minha listinha aqui de um monte de coisas assim que eu tô nessa, né? Porque é isso, quando a gente vê, né, quem tem essa tendência à procrastinação, né? Quando vê, o tempo já te engoliu, já é tarde da noite, teu olho tá ardendo e teu corpo dorme desgraçado, entendeu? Então, se realmente a gente não se a gente não se organiza e tudo mais, o tempo engole a gente, escorre pelas mãos, como a Silvia muito bem colocou. Tem uma coisa que eu esqueci de falar nisso, que é priorizar, organizar e acreditar que vai dar conta. Mas no meio disso tudo, entre o priorizar e o organizar, tem uma coisa que não pode acontecer. Se eu sentei para trabalhar, gente, não dá para ficar em contato com rede social, porque isso é o que mais consome o tempo da gente. Aí eu vou trabalhar, vou preparar uma aula, daí tá o Face, tá o Instagram, tá o Twitter, tá não sei o quê, tá tudo ali ligado. Não dá para fazer isso, né? Priorizar é o quê? Eu atendi muita gente que chegava para mim no consultório e dizia assim, ai, Juliana, eu acho que eu tenho déficit de atenção, eu tenho desatenção, aí eu tenho não sei o quê. Aí na sexta pergunta, você via que a pessoa estava trabalhando. Por exemplo, isso aconteceu muito, não vou citar nomes, então não estou sendo antiética, mas as pessoas trabalhando com comunicação, propaganda, nesse meio assim de produção. Trabalha muito com imagem e som. A pessoa sentava para trabalhar, trabalhava 10, 12 horas, reclamava que não ganhava bem, estava sempre cansada e se sentia explorada e que nunca rendia nada. Aí quando eu comecei a investigar como é que a pessoa trabalhava, ela trabalhava com todas as redes sociais abertas. E aí, o que acontece isso? Que a gente, né, falou da atenção plena, é a atenção dividida o tempo todo, fragmentada, da pior qualidade possível, porque sempre vai ter uma coisa mais interessante. Isso é procrastinar também, é ficar com as redes sociais todas abertas no momento em que você tem uma tarefa para fechar e realizar. Se a gente estiver namorando, gente, pensem, se vocês estiverem no meio do ato,
Para, segura. Vou pegar o meu celular e vou mandar o negócio do WhatsApp, gente. Não vou, né? Então, é um pouco isso, sabe? Vai Desculpem postar no Insta. então, desculpem, assim, a forma muito pouco, nada formal, mas é isso, a gente não prioriza, então, porque a menos que eu trabalhe com comunicação e que eu seja um produtor de informação, aí eu vou ter que trabalhar nisso e com esse tipo de material. Mas se eu não for, eu acho que é um sacrifício. Eu acho que é exigir da gente o que a gente não tem. Nem emocionalmente, nem neurologicamente, neuropsicologicamente falando, a gente não tem. E depois a gente não sabe por que a gente está irritado, que a gente dorme pouco, a qualidade do sono é ruim, é deficitária, e a gente sai dando porrada em todo mundo no dia seguinte, porque é impossível. É uma quantidade de informação desnecessária. Interessante você ter comentado isso, doutora Juliana, porque isso me lembrou Juliana, me lembrou quando eu estava terminando a graduação, e aí a professora de uma disciplina lá, que agora não vou lembrar qual, mas ela era de estágio curricular, né? Então a gente tinha uma carga em sala de aula na universidade e a outra, né, na escola atuando com as crianças, né? E aí a professora que dava aula dessa disciplina, na época, ela trouxe alguns professores atuantes da rede municipal aqui do Rio para falar com os estudantes, né? E isso já tem algum tempo, né? E assim, essa coisa da rede social nem estava tão forte como é agora, né? E essa professora da rede municipal, ela chamou a atenção da gente para essa questão da atenção dividida, né? Que ela já observava um aumento assim assustador de casos de TDAH, ela era da rede municipal e da rede particular, de TDAH e vários outros distúrbios, né, dessa questão da atenção, e que a orientação pedagógica do colégio, quando ia fazer alguma investigação com psicoterapia, quando isso acontecia, né? Como é que essa criança tá em casa? Isso principalmente na escola particular, né? Isso, claro, na época, porque, né, o acesso disso era maior para pessoas que tinham um recorte de renda maior. Não, eu estudo. Não, mas você estuda? Não, mas assim, eu estudo no meu computador com PDF, aí eu faço o resumo no Word, mas eu estou ouvindo música no Spotify, o Facebook está aberto, aí eu posto uma foto minha no Insta, curto não sei o que, e eu estou baixando alguma coisa no LimeWire do jogo que eu vou jogar mais tarde, né? E é exatamente isso aí que você está falando. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma Total. loucura. Isso é uma loucura. Né? Total. A gente tem já há algum tempo, talvez vocês saibam disso, a gente tem grupos que são estudados, grupos de dependência não química, dependência de internet, dependência de jogos eletrônicos, a gente tem isso, tem no Hospital das Clínicas, em outros lugares a gente tem grupo de pesquisa para isso, né? Então, assim, isso foi uma coisa que intensificou muito nesse momento. Agora, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados porque nós temos acesso. Eu conheço gente que passou no vestibular agora para tecnologia da informação, por exemplo, na Unicamp, e que no seu local de residência não tem condição de acompanhar os materiais que são passados no curso, porque não tem acesso à internet. O que ele precisa desenvolver enquanto conteúdos dos seus estudos não são possíveis de serem realizados no seu celular, e ele não tem um computador pessoal, né? E a internet dele não é boa, o pacote dele de dados é limitado, né? Então, o que a gente está falando? Quando a gente fala de uma supermedicalização e quando as pessoas criticam que, por exemplo, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um construto social, né? A gente sabe das bases, a gente sabe das vulnerabilidades genéticas. Eu estudei isso no meu mestrado. Eu fiz uma avaliação de função musical no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, um recorte de crianças, comparando um grupo controle de crianças típicas e crianças com TDAH de 6 a 10 anos, 11 anos de idade.
né? Então, o construto social, ele não é uma invenção de agora, mas ele é uma manutenção e uma proliferação dessas coisas pelos excessos que a gente tem. Só que esses excessos também se dão para um recorte da população, não para a população toda, né? Agora, a gente, claro que aí eu estou generalizando, porque a gente tem outras questões. Uma criança que tem, por exemplo, um problema do processamento auditivo central, do PAC, né? Ela com certeza vai ter um impacto na atenção dela, porque tudo que chega, chega diferente. E aquilo que precisa vir para ela precisa ser diferenciado. E aí a gente vive uma sociedade que culpabiliza o indivíduo também, sem oferecer recursos e estratégias educacionais suficientemente competentes e boas, né, para ajudar aquele indivíduo. Né? A gente problematiza mais ainda, aprofunda mais esse distanciamento, porque a gente ainda não tem isso, né? Tão bem desenvolvido. Tem, mas não tem acesso a todos. Eu já visto que muitos professores não querem olhar se tem uma criança, tem inclusão, vamos conversar, né? E aí, quando você tem qualquer outro problema ou dificuldade de aprendizagem, que todos temos, mas um problema de aprendizagem realmente instaurado ali, o professor quer o quê? Ele joga tudo para fora da escola e raros são os professores que recebem isso, acolhem isso e vão se debruçar, porque essa é uma questão dele como educador, né? Para desenvolver estratégia diferenciada para aquele aluno com aquele problema. Eu quero colocar todo mundo, que caiba todo mundo dentro de uma caixa de sapato chamado modelo de aprendizagem que eu dou. E as pessoas têm que se encaixar dentro desse modelo. Ora, mas se eu não posso tomar dipirona, e você pode, temos um problema. Se eu tomar dipirona, eu tenho isso, 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 isso. Você vai me dar dipirona? Né? As pessoas entendem, então é isso que a gente também tem que questionar. E aí, o acesso é isso. A gente fica tomado, a gente fica mais para onde ir. A gente tem uma coisa limitada também para a atenção. E aí a gente vai começar a dar problema, né? Que é como a gente fala, vai dar problema. Por quê? Porque não é possível a gente ficar 10, 12 horas. Gente, não é possível permitir que crianças de 6 anos estejam jogando por 4 horas em casa. Crianças de 12 anos jogando o dia inteiro e tendo comportamento desafiador, opositor em casa, agressivo, porque a mãe está chamando para almoçar. Não pode, gente, tá tudo errado, tá tudo errado. Isso é transtorno severo depois. E a gente tá achando, né? Tem uma coisa muito séria na educação. Ah, não, mas é a hora que eu consigo ver a minha novela, é a hora que eu consigo pôr a perna para cima, é a hora que eu consigo ver meu futebol. E aí vai deixando, vai permitindo, e a criança adoecendo porque o sistema, o núcleo não está cuidando, que está achando tudo normal. Ah, então eu posso. Olha, eu não quero que meu filho jogue, mas no próximo aniversário ele vai ganhar o último modelo do jogo, do PlayStation, do não sei o que, do não sei o que. Ah, porque ele tirou boa nota, então ele merece. Mas eu não quero que ele fique jogando 8 horas por dia, mas eu vou lá e dou para ele. A gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo, em como a gente está fazendo. Meus filhos, eu tenho filhos pequenos, meus filhos dizem assim, mamãe, você não quer que a gente jogue? Eu não tenho jogos no computador, nem no celular. Mas o pequeno vem aqui, ele já sabe onde ir, porque ele aprendeu, ele vai, ele já sabe ler e escrever, ele se vira super bem. Né? Ele diz assim, mas mamãe, você não quer que a gente fique na tela? Mas você está todo o tempo no computador. E aí você tem que explicar, olha, agora é aquilo que eu fazia quando eu ia assim, sabe? Eu não tô batendo papo, eu não tô jogando, eu não tô... É difícil, porque é o concreto, olha, você não quer que a gente fique, mas você tá. Então, como faz com isso? Verdade. A questão da atenção é uma coisa crucial, Fabiano. E a atenção é aquilo que eu falei, desliga tudo, para respirar 1 minuto. Que é o trabalho que a gente fez quando saiu do hospital,
só para não deixar passar assim o gancho. O trabalho que a gente fez saindo do hospital, não podendo estar presencialmente no hospital, com os colaboradores, com os funcionários, gravar vídeos de até inicialmente 2 minutos, convidando esses profissionais na linha de frente para ter 2 minutos de uma prática de respiração, né, de retomada desse fôlego aí, de um espaço para eles que não fosse um espaço de estresse, de medo, de estar tudo tomado para fora, com estresse pós-traumático, que grande parte está com burnout, com fadiga de compaixão. Então, 2 minutos para poder olhar para dentro e ver se consegue se reconhecer, né? E é isso que a gente tem que fazer, porque senão a gente acha que é só que a gente é aquilo que a gente faz. Mas, ora, se a gente não puder fazer isso, a gente não vai ser mais quem a gente é? A nossa humanidade está comprometida? Ou é a nossa identidade social que fica temporariamente suspensa? Exatamente. Juliana, temos a última pergunta. Antes da última pergunta, a Bibi tinha perguntado se essa pergunta eu posso até responder. Se tem curso de pós em musicoterapia EAD. Bibi, sai fora. A UBAN, a União Brasileira de Musicoterapeutas do Brasil, não apoia curso EAD de musicoterapia. Existem alguns por aí, mas hoje, pelo que eu estou sabendo, Juliana, 25% somente pode ser de matérias teóricas, mas não existe um curso amparado pela UBAN EAD em pós em musicoterapia, não é isso? É isso mesmo. Quem tiver tentado aí a fazer esse curso, caia fora, porque cursos bem baratos oferecidos por 12 pagamentos de nem R$ 10, com conteúdo vastíssimo, é pura mentira, pura enganação. Isso é um desrespeito com as nossas formações que existem há mais de 40 anos. Isso é um desrespeito. Fazer um cursinho de final de semana de 10 horas de introdução à musicoterapia e sair com um diploma de musicoterapeuta para atender é fria, é mentira, é enganação, tá, gente? A gente estuda, a gente tem uma graduação, tem uma pós-graduação, tem orientações de mestrado, linhas de mestrado em 2, 3 universidades federais aqui no Brasil. A gente está nessa história aí há muito tempo construindo e inserindo a musicoterapia em lugares sérios de trabalho para vir uma galera aí que gosta de vender diploma e sair distribuindo. Isso não existe. Dando receituário, bulário musical e pegando, roubando, porque esse é o verbo, roubando os nossos planos de ensino, as nossas suadas discussões e organizações de material de pós-graduação e oferecendo 100% online. Isso não existe. A nossa profissão é uma profissão marcada por práticas, tanto de ensino como práticas de estágio de trabalho, de atuação, com supervisão criteriosa, séria. A metodologia da musicoterapia existe, a teoria da musicoterapia é sólida, as intervenções, os procedimentos e as avaliações de musicoterapia são criteriosas e são da musicoterapia, próprias desse local e dessa forma de conhecimento e de profissão. Não é, eu vou tocar uma música para acalmar e eu vou tocar uma música para estimular. Cai fora, gente. Isso a gente faz com a gente em casa nos nossos experimentos. E não é musicoterapia, tá? Porque precisa da figura do terapeuta. E ninguém se transforma num terapeuta, seja psicoterapeuta ou musicoterapeuta, num curso de final de semana. Muito menos num curso online, né? Então, assim, caiam fora. Última procurem pergunta. a União Brasileira das Associações de Musicoterapia com os cursos cadastrados, que são legitimados e que são cursos sérios de formação. É o UBAN, tá, gente? UBAN. UBAN. Vou escrever aqui no chat.
Juliana, o Humberto tem... Juliana, eu não consigo desligar meu cérebro. Penso em música o tempo todo. Acordo na madrugada com arranjos com melodias. No momento comprei um videogame para não pensar em música. Mas estou quase surtando com isso. Tudo que ouço quer se tornar música em mim. O videogame tem música também, tem as musiquinhas que ficam na cabeça da gente. Ou enquanto eu não tenho certeza que é aquilo que estou ouvindo e tal nota ou tal nota ou tal acorde. Não sei mais o que fazer. Me dá um norte. Então, mas eu não sei o que você quer, que tipo de norte que você quer, que tipo de bússola você quer. Eu acho que você quer música, quer som. Eu acho que você quer isso, né? Eu não sei o que você está perseguindo aí. Se é um ouvido absoluto, se é uma fidedignidade, a sua escuta interna. Não sei, eu não vejo problema nisso, a não ser que isso realmente seja um problema na sua vida, né? Acho que sempre o Juliana, equilíbrio é esse, né? Se isso não for um problema, não estiver te prejudicando, estiver te deixando mais com uma acuidade melhor, não há problema, né? Agora, se isso Juliana, estiver te Só um prejudicando nas minutinho, Marisa. relações, aí sim. Pode falar, Marisa. Sim. então, quem sabe uma avaliação terapêutica deles para ver se não é o início de um toque e se não, relaxa, né? Pois é, por isso que eu falo. A gente sempre, às vezes a gente tem uma ideia do que seja. Agora, a primeira pergunta é assim, se tu tá te trazendo algum prejuízo, você não consegue dormir, não consegue comer, tá obsessivo, com pensamentos obsessivos, que não consegue fazer mais nada, comer, dormir, conversar com amigos, sei lá, não sei se é casado, se tem filho, você não consegue fazer mais nada porque você só pensa nisso, aí realmente, se for algo obsessivo, com um padrãozinho obsessivo, aí precisa procurar uma ajuda, né? Se você é incapaz de relaxar ou de ter prazer com qualquer outra coisa, né, da vida, do cotidiano e coisas que você fazia anteriormente, aí sim tem que procurar olhar com mais critério e mais ajuda, né? E saber ajuda. Mas eu estou entendendo, né, pela leitura até que a gente fez e com todo respeito, que não necessariamente seja algo que esteja te causando um problema maior. Agora, se a gente tiver escutado errado, até dando um humor diferente para isso, você desculpa e pondera isso, tá? Olha com carinho e com cuidado para você. Eu vejo também essa questão quando nós vamos ao médico e expomos que nós temos dor de cabeça o tempo todo. E a gente percebe que quando o médico é criterioso, como você disse de algumas questões aí, e ele tem o cuidado de analisar de como que é a vida dessa pessoa, o que se passa, como que é a vida familiar, a vida profissional. Isso pode ser que está desencadeando alguma coisa, né? Então, entendi o que você quis dizer. Você não pode dar uma resposta imediata sem conhecer essa pessoa e Se sem você quiser estar... aparecer, Humberto, também, para eu poder te ver, né? Ele está sem microfone, ele pediu para eu poder... Olha ele aí. Oi, Tá Humberto. escuro, Humberto, aí. Eu quero desligar meu cérebro. Tá me doendo a cabeça demais, mas está sendo um problema enorme. Uhum. Se você quiser falar alguma coisa, Humberto, Não, ele essa está é sem a hora. microfone, por isso que ele pediu para eu Então. ler. Mas acho que deu para entender tudo que você disse aí na resposta que você deu a ele, né, Humberto? A questão das rotinas é importante, gente. Sempre falo. Não trocar o dia pela noite, fazer 3 refeições mínimo por dia, beber bastante líquido, né? Ter contato com alguma pessoa, não sei se você mora sozinho, né? Se não, saber quem pode te apoiar, saber se precisar pedir alguma ajuda, quem pode te ajudar, essas coisas são importantes, né? E não hesitar em procurar uma ajuda profissional se você entender que isso está te incomodando e está te privando de outras atividades da vida normal, né? Não vejo mais prazer nas coisas como antes,
se eu não fizer. Aí entra a questão da pergunta da Marisa da muleta, né? Quer dizer, se você não está conseguindo comer, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem noção de dia e noite, e está o tempo inteiro ligado, produzindo, a sua saúde com certeza vai ter um impacto, né? Se você não dorme, você vai ter um impacto disso, né? Então, tem que ver aí o que está acontecendo. Pessoal, estamos chegando ao final. Um assunto interessante e importante para nós, professores, né? Como disse no início, para nós seres humanos, para os nossos filhos, para os pais, para vizinhos, ou seja, para toda a humanidade, né? Então, foram reflexões importantes que tivemos nessa tarde hoje e alguns esclarecimentos, alguns caminhos que a gente precisa até mesmo rever. E muito obrigado, Juliana, por essa tarde, vou dizer assim, maravilhosa, porque ao momento que nós começamos a conversar, você já começou a cuidar da gente, né? Então, começou a cuidar no momento que a gente as pessoas começaram a te conhecer, a levar-nos a respirar, né? A perceber a nossa respiração. A gente esquece disso todo o momento, porque a respiração a gente não precisa parar para pensar. Espera aí, eu preciso parar para pensar porque eu preciso respirar. Isso já é instintivo. Mas na forma de saúde a gente precisa, porque a gente anda muito acelerado e a gente não percebe que isso é um ponto importantíssimo na nossa saúde, né? A forma que nós observamos e que nós valorizamos a nossa respiração e o nosso corpo, né? Então, muito obrigado por essa tarde. Eu quero apresentar para vocês mais uma vez o Tarek, nosso amigo, musicoterapeuta, é um parceiro nosso, da Juliana. Dá um tchauzinho aí, Tarek. Se vocês ouvirem ele falar, vocês vão saber de onde que ele é, pelo sotaque. Só que ele mudou da capital dele para São Paulo agora. Então, De Recife, rapaz. Recife, Pernambuco. é só falar assim, boa tarde. Boa tarde. Pessoal, vocês que ficaram até agora, mais uma vez, obrigado a todos. Juliana, obrigado demais, demais, demais. Obrigada. Agradecer muito a você. Gratidão. Obrigada, gente. Foi muito bom. Todos vocês que estiveram presentes aqui. Continuem respirando. Obrigada pela participação de todos vocês. As perguntas são sempre bem-vindas e ajudam a gente a construir também uma compreensão diferente, né? Porque a gente também vai aprendendo do lado de cá, vai trocando, vai aprendendo. A respiração é a melhor forma, né, da gente ter controle e ter noção, ter consciência do que a gente é, de quem a gente é. Se a gente não respirasse, a gente não estaria aqui. Né? É o óbvio, mas a gente não olha para isso, porque isso é uma coisa automática da gente. Né? É uma coisa que a gente é involuntária, a gente não presta atenção. A não ser que a gente tenha algum mal-estar e dificuldade respiratória. Aí a gente vai começar a olhar para isso. Né? Mas a gente não precisa chegar nisso, a gente pode se olhar antes. Né? E essa é uma forma que a gente tem de enfrentamento de estados também ansiosos, de medo, onde a gente respira e conforme a intensidade, né, e o ritmo que a gente imprime a isso, a gente consegue sair de estados obsessivos, de estados ansiosos, né? E a gente consegue relaxamento também mais profundo para dormir, por exemplo, para relaxar e dormir. Então, são só 3 de algumas das possibilidades que a gente tem com isso. Né? Sem falar no estado de graça e de encantamento que é da gente estar vivo e poder estar reunido aqui. Né? Então, deixo um beijo carinhoso, um abraço. Paulo, meu carinho, meu agradecimento também pelo convite. Foi um prazer, uma honra. Nós que temos que agradecer. Obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês, meus alunos, os meus coralistas da igreja, que eu sou ministro de música, dos meus alunos que participaram aqui, que estão aqui também, os amigos aí, os colegas.
E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 15 horas, vai estar conosco a doutora Paula Gálama. Ela é professora da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo e vou divulgar para vocês o assunto durante a semana. Lembrando que vem aí o primeiro Congresso Internacional de Regentes Corais Infantis no Brasil. E estou fazendo parte da comissão, uma honra para mim. Eu, a doutora Maria José Cheftarese, a doutora Ana Lúcia Gaborim e Luiz Gustavo de São Paulo. Nós 4 formamos a comissão e nós estamos terminando essa semana agora as mesas que vão compor os 3 dias de congresso, que será 15, 16 e 17 de outubro. Então, guardem essa data aí. E lembrem do livro do Henry Leck, que vai ser lançado também. Só notícia boa, só coisa boa. A pandemia também tem coisa boa. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Juliana.